Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse momento mais do que especial. IPGS Conecta, o podcast da Faculdade IPGS. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o famoso like e comenta aqui o que você está achando desses nossos conteúdos aqui em vídeo. E também, se você está acompanhando por alguma das nossas plataformas de áudio, também compartilha o link desse conteúdo com colegas da área da saúde, nutricionistas e demais pessoas interessadas. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Hoje eu tenho uma presença mais do que especial. E claro, vou fazer um parênteses aqui porque eu me esqueci, né, de me apresentar. Meu nome é Cláudia, eu sou formada em nutrição, sou consultora de marketing e carreira para nutricionistas e professora de pós-graduação nessa área também. Voltando aqui, estou nesse momento super especial com uma convidada ilustre aqui que veio para falar sobre um tema que você, profissional, principalmente nutricionista, acredito que é o tema que você precisa ouvir hoje. Talvez quem está ouvindo aqui precise ouvir dessas palavras, dessas falas hoje mesmo, né? Às vezes a gente tá num momento assim que alguém nos fala uma frase e era aquilo que a gente precisava ouvir para nos motivar, para fazer a gente refletir, para fazer aquele momento de parada assim, né? Para ver se a gente está no caminho certo, para ver se a gente precisa, no que a gente precisa melhorar e para a gente se afirmar também como profissional, como pessoa. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quando eu falo o meu convite é sempre em nome da IPGS, né? Eu tô aqui sempre em nome da IPGS, então muito obrigada, Gabi. Hum, Eu que agradeço, estou muito feliz pela oportunidade de poder conversar sobre esse tema que toca o meu coração, que me transforma como profissional, que me transforma como pessoa. Então, vou me apresentar. Eu sou Gabi Rocha, sou nutricionista de formação pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, sou pós-graduada em comportamento alimentar pelo IPGS, sou pós-graduada em psicanálise também, então gosto bastante dessa área da psicologia, sou mestranda do PPG de Cardiologia da URGS também e atuo como terapeuta nutricional dentro de consultório. O meu movimento é muito de acolhimento e empatia com as pessoas que chegam até a consulta, enfim, ao consultório, querendo transformar a sua relação com o alimento e com o seu corpo. Então, eu acho que a base do meu trabalho é a autoestima e esse acolhimento faz toda a diferença. Que legal saber da tua formação. Ela é uma formação bem completa, assim, para a área do comportamento humano como um todo, né? Então, é bem interessante até você falar sobre isso para as pessoas conhecerem essas outras possibilidades do nutricionista também, né? Esse pós-graduação em psicanálise, eu achei muito legal, porque tu consegue ter uma visão bem profunda do ser Exatamente. humano, né? Que é a psicanálise. Você pode falar mais sobre isso, mas é bem importante saber da tua formação, porque por mais que você fale que é uma área diferente, a área da cardiologia, que é o teu mestrado, mas com Tá certeza interligado. é ser Uhum. humano, tem lá uma doença crônica, lida com comportamento, né? Não, Isso. não deixa de ser. Não tem como não olharmos para o indivíduo e para tudo que envolve alimentação e não falar também. Tudo envolve comportamento, né? O meu mestrado, ele tem a ver com consumo de ultraprocessados e percentual inflamatório. Então, Uhum, acaba que eu tenho um comportamento porque eu tenho estímulos externos que me favorecem uma alimentação menos rica em nutriente e uhum. acabo tendo vários atravessamentos de saúde, enfim. Então, vamos ter que falar sempre disso, né? Uhum. E eu te perguntei assim sobre, né? Tu fez essa introdução sobre a tua formação, mas eu quero voltar um pouquinho antes, né? Eu acho que como eu introduzi aqui no canal, eu quero falar sobre coisas que o profissional precisa saber. Eu acho que essa tua fala vai ser tanto para quem ainda não é nutricionista, para quem está lá na graduação e para quem está pensando em fazer faculdade, para saber as coisas que vai enfrentar e para de certa forma estar preparado. Eu não estava preparada lá na graduação, Eu ninguém também veio e me não. falou: "Ó, tu vai passar por isso. A profissão de nutricionista exige isso. Tá disposto, tá preparado?" Então eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa trajetória para a gente chegar no ponto de afirmação profissional.
Claro. Tem um colega da nutrição que fala que ser nutricionista é um karma, né? Não é uma bênção, não é uma dádiva. Até porque nós temos aí, vivemos numa sociedade que nos cobra, temos um percentual muito grande de mulheres nutricionistas, né? Agora os homens estão ingressando cada vez mais nessa área e se autoafirmando dentro desses espaços, mas ainda o percentual de mulheres é alto e existe uma cobrança com relação à postura da nutricionista. Sou estudante de nutrição e a partir do momento em que eu piso na faculdade, que eu entro, que eu me envolvo com essa informação, eu tenho que me transformar por completo. Eu tenho que ter o estereotipo que a sociedade criou para que eu possa ser uma profissional de sucesso. E se você vai entrar dentro da faculdade, dentro das salas de aula, isso não acontece, porque nós temos diversos tipos de corpos, diversos tipos de biotipo, e aí a pessoa que não está dentro desse padrão acaba se sentindo de alguma forma ou outra fragilizada, vulnerável e coagida, né? Eu acredito que eu tenha passado por alguns momentos dentro da graduação, em função da minha história, em função do meu biotipo, que não é o padrão imposto pela sociedade, ou a imagem de nutricionista que o Google vende. Então, acaba que sendo uma luta interna também, fica te questionando: será que eu realmente sou essa pessoa? Será que eu posso ser nutricionista? Será que eu sou capaz de ajudar as pessoas, mesmo não tendo o corpo dito como ideal? Acho que vem muito esse questionamento e a graduação vai acontecendo e as pessoas até não estão preparadas para nos dar este suporte, assim, eu acho que eu senti muita falta disso. Isso que você falou, para quem não sabe, a Gabi palestrou num evento que a gente teve aqui, o IPGS Sim, Experience, e foi justamente um relato que você trouxe, né? E você levantou um questionamento durante a palestra. Qual é a primeira imagem que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam nutricionista? isso. E ainda eu comentei, né? Jalequinho branco, adipômetro na mão, né? Fita Magro lá métrica, parado, fita métrica. Uma profissão totalmente relacionada na mente das pessoas. Hoje não em sua maioria, que bom, graças a Deus. mas na sua grande maioria ainda relacionada a ser um emagrecedor de pessoas. Isso mesmo. E foi, Nutricionista. foi com essa mentalidade que eu entrei na graduação também, sem ter muito conhecimento. E aí eu vi o real poder da profissão. Eu acho que foi, eu não sei qual foi a mentalidade que você teve na graduação e quais foram as coisas que foram acontecendo na graduação, assim, que fizeram você mudar, ou talvez teve algum momento que você pensou, será que eu posso ser nutricionista? Teve esse momento? Muitos momentos, na verdade. Porque à medida que tu vai evoluindo ao longo do curso, né, o teu desenvolvimento técnico, que é um desenvolvimento técnico de conhecimento novo, uma área nova, tu vai percebendo que, bom, eu tenho todo esse conhecimento técnico e talvez eu não consiga implementar ele. Por que que existe um percentual tão grande de pessoas obesas? Porque eu sinto vontade de comer doce e me sinto culpada, se eu tenho que fazer cálculos de macro e micronutrientes e poder trazer uma alimentação mais balanceada, mais saudável, e mesmo assim não me sinto saudável, porque eu como o que é dito como saudável e não me sinto bem. O que acontece? Se eu busco qualidade de vida e os livros estão me dizendo que a qualidade de vida e a saúde vai vir através de macro e micronutrientes, por que que eu não estou bem? O que está acontecendo? Então, acredito que ao longo da graduação esse questionamento ele foi crescendo muito dentro de mim. E no final, né, quando nós temos aquele espaço de cobrança de TCC, de estágios obrigatórios, em que a gente vai lidar com o paciente de fato, se envolver, estar ali exposta, a partir daí foi muito pior. Porque o meu biotipo, como eu disse, não era de nutricionista, e então eu via comentários, via apontamentos, via julgamentos, não só verbais, mas no olhar. Oi, tudo bem? Eu sou a Gabriela, estudante de nutrição, tô aqui para te ajudar agora. Daí a pessoa me olhava assim de cima a baixo e não falava nada e eu continuava o meu discurso e como que eu me empoderei. Isso que é muito importante. Eu sempre tive certeza do que eu queria fazer, que é transformar a vida das pessoas. Eu sempre tive certeza que eu queria poder ajudar de alguma forma. Isso estava muito claro dentro de mim. Então, por mais que a minha imagem não fosse condizente
com essa representatividade de nutricionista, de nutrição, enfim, de profissional da área da saúde, eu tinha muita segurança na minha fala. Então, eu acabava me empoderando e não deixando me diminuir ali na frente do paciente quando eu falava. Quando eu tentava ajudar de alguma forma, quando eu olhava ele com um olhar mais humano. Mas aí você já tá indo até a frente, né, Gabi? Porque tem falas tuas, assim, que agora tu tá falando da tua parte profissional e do paciente quando ele te vê. Mas tem uma fala tua, que eu quero deixar totalmente ser uma fala tua agora, do que tu ouviu na graduação e que eu acho que eu tô falando do que eu tô vendo, né? Eu acho que essa fala impulsionou muita coisa na tua vida. Foi um divisor. Pode ficar bem à vontade para falar. E eu só até quero chamar a atenção para esse ponto. É muito importante. Talvez você que tá ouvindo, que vai ouvir isso, talvez já tenha ouvido também, ou talvez tenha sentido, não só no ambiente profissional, não só na faculdade, em casa também, Isso. familiares, amigos. No último mês de estágio obrigatório, faltando menos de 30 dias para a formatura, para ter a colação de grau, a minha professora, que eu estimo muito, uma excelente profissional, me chamou para dar o feedback final do meu estágio. E ela disse: Gabriela, vamos fazer uma reunião, né, para fazer o fechamento desse ciclo. Eu disse: sim, prof. Ela olhou para mim e disse: o que está acontecendo contigo? Você está enorme. Falta menos de 30 dias para te formar, porque daí a gente sai da faculdade como estudante e vira desempregada, né? Se nos perdemos dentro do mercado de trabalho, né? Ou iniciamos esse espaço. O que está acontecendo contigo? Deste tamanho, você não vai conseguir trabalhar em nenhum lugar. Ninguém aceita uma nutricionista gorda. E eu respirei fundo e disse para ela: eu não sei, eu fiquei sem palavras, eu não soube responder nada. Não esperava Não jamais esperava, fiquei constrangida, muito constrangida. E ela disse: vai caminhar na rua, no parque, para de comer o que tu tá comendo, o que tu tá comendo? Que conduta nutricional fácil, né, Gabi? E corre, levanta de manhã cedo e corre. Eu nado, eu faço academia e venho para o hospital e trabalho, enfim. Por que tu não faz isso? Tu não vai conseguir emprego. E aquilo, naquele momento, foi muito difícil ouvir. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu chorei bastante, assim, e me emociona quando penso nisso, né? Porque realmente foi um momento difícil. E eu disse: eu não posso aceitar isso. Eu não vou fazer com que o meu corpo determine a minha capacidade. Eu não vou fazer com que o meu pacote fale do meu conteúdo. Eu vou fazer diferente. E a partir deste momento que eu disse: eu preciso falar. Eu preciso ajudar outras pessoas que talvez passem por isso também. E sinceramente, Cláudia, por mais que eu tivesse acima do meu peso e com muitas dificuldades emocionais naquele momento da minha vida, eu nunca pensei que eu não seria capaz. Eu não me dava conta de que isso era tão importante e significativo. E aí então eu me formei, aconteceu a formatura e teve um episódio na minha formatura no dia que eu saí para abraçar minha mãe e a minha família de toga com meu balão e a minha roupa de formanda. Uma pessoa parou do lado da minha mãe e disse: é formatura de quê? E aí a minha mãe disse: formatura de nutrição. Que bom, assim, essa gorda vai emagrecer. Falou para minha mãe. Naquele momento de maior êxtase e felicidade da minha vida, a minha mãe teve que ouvir isso, né? Me abraçou, me acolheu e, enfim, a moça falou para mim, entre eu e a minha mãe, assim, do nada, a pessoa surgiu do nada mesmo, assim, e, enfim, aconteceram todas essas coisas, mas tudo isso faz parte da minha história. E isso me torna uma profissional única. E eu acho que é esse o meu principal recado no dia de hoje. Por mais que as dificuldades venham a aparecer ao longo da graduação, ao longo da vida de vocês, o que torna vocês profissionais únicos e competentes e capacitados
não é só a técnica, não é só a faculdade, os cursos, enfim. É o que você viveu, como você vai absorver os aprendizados da vida, das escolas, dos acontecimentos. Bom, então ficamos por aqui porque eu não tenho mais nada para falar depois disso. Gabi, eu fiquei assim, eu já tinha, né, eu confesso que eu já tinha ouvido parte dessa tua história, assim, mas tu pode repetir ela 1000 vezes. Ela sempre vai ser impactante e eu acho que só entende quem passa pela graduação de nutrição. E em algumas formas, as pessoas vão passar por isso de diversas formas. Não é só essa forma desse julgamento que tu teve, que foi uma atitude que eu jamais esperaria de um profissional e professor. Sim, Porque o professor está ali para apoiar o aluno, para encorajar para o mercado de trabalho, porque está tão, né, nesse momento tão perto da formatura e tu teve, enfim, essa fala dentro da formação e de fora também da sociedade, né? Que foi o que teve ali da tua formatura. Então, eu fico assim, eu fico triste e eu fico assim, o espaço aqui não é para eu falar dos momentos que eu tive, mas eu também ouvi muitas questões. Eu ouvi de profissionais da área da saúde que eu deveria ter coxas finas para ser elegante durante a faculdade. Enfim, isso é só uma fala de diversas que eu já ouvi. E que eu não tive essa tua atitude, porque aí vai da história de cada um, mas o tempo todo tu fala muito do que tu estava certo do que tu queria, né? Muito fortalecida. Então eu acho que, eu não sei se terapia, se história familiar vem aí também, mas eu acho que isso fez diferença. Tu estar fortalecida e certa que queria transformar a vida das pessoas. Porque quem está nesse meio e ouve, em algum momento, uma frase, talvez não desse impacto que a tua teve, mas de certa forma que impactasse, né? Talvez não no momento, depois, a pessoa refletindo, se quem não está fortalecido pode desistir, nesse momento pode chegar e, não, realmente eu não sirvo para isso, eu não posso estar aqui, né? Eu acho que o espaço da graduação, ele ainda tem muito disso, né? Eu tinha uma colega também que ela falava muito, eu fujo muito do perfil, eu não consigo me ver aqui, e ela era minha melhor amiga na graduação, e eu ouvi de uma colega, eu acho que tu tem que ficar longe dela, porque vai ficar ruim para ti. Tu entende isso? E o quanto me feriu por mim, por ela, né? A dor que a gente pega pelo colega. Então, por você ser empática, porque se fosse outra pessoa poderia se afastar e vai me prejudicar, prejudicar minha imagem, então eu não vou ficar perto. E é muito interessante porque se tu observar o perfil de pessoas que entram na graduação de nutrição, são jovens. E na verdade, o que é o diferencial do meu espaço é que eu entrei na faculdade com 26 anos de idade. Então, eu já tinha uma maturidade, eu sou técnica em nutrição, sou técnica em administração, eu fiz técnicos antes, eu fui mãe muito cedo, então eu tive um desenvolvimento acelerado, eu tive que ser madura muito rápido. Então, desta forma, eu me sentia mais segura para me posicionar e me impor. Mas se nós vamos avaliar de uma maneira geral a idade dessas pessoas que entram na graduação, são mais jovens. E jovens nós somos mais vulneráveis e frágeis. Ouvir uma fala dessa nesse momento ou durante a nossa escolha de profissão realmente pode mudar tudo. E por isso eu sempre falo, né? Você tenha em mente o seu porquê. Por que eu estou aqui? Por que eu quero fazer isso? O que eu vou mudar? Eu vou mudar a minha vida, vou mudar a vida da minha família, eu vou mudar a minha história. O que eu quero, né? Qual é o meu objetivo? A partir do momento que nós temos isso mais claro, ou vamos ao longo do tempo reafirmando, acho que isso traz empoderamento também. Isso traz autoestima. E dentro de consultório, eu trabalho muito essa questão do autoconhecimento, Cláudia. Eu acho que faz toda a diferença. muito. A pessoa chega acima do peso dentro do consultório, pedindo para se transformar, para mudar a sua relação com o corpo e com o alimento, e não entende que aquele corpo foi o corpo que trouxe ela até ali.
que aguentou tudo o que aconteceu ao longo da vida, construiu com ela, estava junto na sua história, que por muitas vezes tem vários atravessamentos pesados e difíceis. Só que a gente não consegue enxergar isso, né? Eu só consigo enxergar que eu tô acima do meu peso e eu tenho que emagrecer e eu não tenho uma boa relação com o alimento e eu gosto de comer coisas que não são saudáveis e eu Me preciso mudar. colocando aqui, colocando o corpo ali, né? Isso, Eu acho que é isso, isso. né? É colocando o corpo ali como se ele fosse uma coisa e que, eu tenho que mudar essa coisa, eu tenho que diminuir ela, aumentar, enfim. Uhum, É bem isso o relato, né? Em é. resumo, as pessoas conseguem trazer esse. Mas vamos falar sobre bem coisas mais leves, assim, né? Sim, claro. Eu acho que é importante você falar. Você já fez uma introdução da tua parte prática profissional, trabalho, autoconhecimento. Eu acho fantástico quando eu trabalho no marketing, é autoconhecimento também. E esse pacote que você disse, ele não é o pacote físico. É, Quando eu falo que da parte da aparência é a aparência é a habilidade, realmente que tu fala que é o que transforma, é o que realmente vai fazer o diferencial. Esse é o pacote, isso. né? É isso que vai fazer o teu diferencial. Mas para quem não conhece o trabalho da Gabi, ela se nomeia então terapeuta nutricional, é isso? Terapeuta Então nutricional, me fala um isso pouco mais mesmo. sobre como é esse universo. O que que aconteceu? Até quero mandar um super beijo, vou dizer para ela ouvir depois. Carol Tedesco, que foi uma das minhas primeiras pacientes. Obrigado por confiar no meu trabalho, por a gente ter conseguido transformar tantas coisas na tua vida. Mas assim, aconteceu que eu realmente, como eu te falei, fui para o mercado de trabalho, não tinha o estereotipo, mas eu queria falar, eu queria ajudar, eu queria transformar. E aí então eu comecei a procurar pessoas para divulgar o meu trabalho. E aí eu cheguei nessa moça e disse para ela, eu sou terapeuta, eu sou nutricionista e quero poder te ajudar. E aí quando eu comecei a falar para ela sobre o meu trabalho, qual era a minha proposta, ela disse: "Meu Deus, eu nunca ouvi isso assim, né? Enfim, né? Ela nunca tinha ouvido. E tu não é uma nutricionista, tu é uma terapeuta nutricional. A partir do momento em que tu me traz tudo que a gente vai trabalhar, eu nunca imaginei que que eu por pensar por que eu como da forma que eu como. Eu nunca me dei conta disso. Eu nunca me dei conta da minha história. Eu nunca me dei conta que o alimento serve como um acolhimento, enfim. E aí nós começamos a conversar e ela disse isso, assim, e eu, nossa, realmente, eu sou uma terapeuta nutricional. A partir daquele momento eu incorporei este papel Uhum. e hoje, dentro de consultório, quando o paciente chega e diz, tu vai me passar um plano alimentar, vai me passar uma dieta, eu vou passar muito mais. Uhum. Nós vamos usar ferramentas para poder olhar a fundo, tratar, tratar o problema e não só os sintomas, olhar na causa mesmo. Uhum. Vamos aprofundar. É uma mudança total de vida. E eu sempre digo que é um copo que transborda, né? A qualidade de vida, a mudança do corpo, a mudança da relação com o alimento, o emagrecimento, que por fim também é um objetivo, é só uma consequência de tudo que a gente vai fazer dentro do nosso trabalho. Uhum. Então, é uma transformação de dentro para fora. Eu mudo a forma com que eu me olho, eu mudo a forma com que eu me relaciono com as pessoas do meu entorno, com o meu ambiente. Mais ou menos dessa forma. É mais ou menos isso, porque é muito profundo, né? Não tem como realmente explicar, porque é na prática mesmo que as coisas acontecem, né? Outra profissional em outro momento que também falou, é o profissional que guia, é o paciente que guia. Então Exatamente. não tem protocolo, não tem algo fechado, porque cada, a cada consulta, a cada sessão, enfim, né, como queira chamar, o paciente vem com uma necessidade. E a gente tá ali presente para ajudar ele, disposto a ajudar ele na necessidade dele, né? Então, eu acho que vem muito sobre isso. E quando você fala, assim, de ter se nomeado, ter se sentido como terapeuta nutricional, é bem interessante, e até vou fazer um parêntese para a gente falar sobre carreira agora. Quando, muitas vezes, tem muitos profissionais, assim, que estão ou se formando, ou no início da atuação profissional e tem uma ansiedade de ter um nome, ser conhecido como alguma coisa, de ser autoridade em algo. E muitas vezes, o que mais acontece, na verdade, que funciona
é a forma natural, o desenvolvimento natural. Esse é um exemplo de desenvolvimento natural, Exatamente. porque alguém reconheceu em ti esse papel, terapeuta nutricional. Você não ficou buscando um nome para se dar, porque muitas vezes isso demora para acontecer. Talvez isso ia acontecer por ti mesma ao longo do tempo, Exatamente. né? É mais assim para deixar as pessoas um pouco mais tranquilas, nutricionistas mais tranquilos de que é natural. No início, nós somos nutricionistas. Depois Sim, as coisas vão acontecendo, né? Foi o curso que você fez também, né, de comportamento sim. alimentar. Foi antes disso o curso? Foi no meio disso? Como Foi, é que foi foi? durante isso, assim, mas a partir do momento que eu comecei o curso, eu saí da graduação e já entrei no curso. Uhum. Antes mesmo, eu já fiz várias outras formações, né, rápidas, voltadas para o comportamento, para poder entender, né, a forma com que eu estava lidando com o alimento, com o meu corpo, enfim. Então, por isso que eu digo sempre do autoconhecimento, porque Uhum. para mim é a base, me transformou, então por que não vai transformar outras pessoas? E como mesmo tu disse, Cláudia, existe uma ansiedade muito grande de a gente mostrar o serviço, de mostrar competência, de ser reconhecida. Nós temos muito essa necessidade de pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, todos aqueles anos de aprendizado, sofrimento, batalha. Uhum. Faculdade não é fácil, né? Só quem viveu sabe. Mas, enfim, a partir do momento em que nós começamos a nos colocar nesses meios e fazer experiências e viver as coisas, de uma forma ou outra, tu já vai desenhando o teu caminho, né? Com erros e acertos. Acho que Uhum. é muito importante tentar, não tenha medo. Seja humilde, saiba dizer, olha, desculpa, eu nunca ouvi falar sobre esse Uhum. medicamento, eu nunca ouvi falar sobre essa doença, eu vou estudar e depois eu te passo um retorno. Ou quem sabe a gente tenta outras coisas. E como mesmo tu disse ali um momento anterior, é sempre no improviso, né? Eu preciso ter muito recurso, estudar muito, porque quando o paciente chega, eu tenho todo um pensamento, vou fazer isso e aquilo. E ele chega com outra demanda, eu digo, meu Deus, não tem como. O que Uhum. que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer com essas informações? Como eu vou lidar? Como eu vou ajudar o paciente? Eu tinha Uhum. planejado uma coisa, mas vai ser completamente diferente. E é muito importante também dizer para quem está começando agora que uma coisa não anula a outra. Eu sou terapeuta nutricional, eu escolhi o comportamento alimentar e eu respeito muitos profissionais de outras áreas da nutrição. Uhum. Esportistas que têm uma conduta totalmente diferente da minha, né? Funcional, entre outros, estética, Uhum. enfim. Eu acredito que exista público para todos esses Isso mesmo, é nichos. importante falar. Essa questão do público, desculpa te interromper assim, de pronto, mas eu sempre comento e eu vejo que tu faz muito isso, Gabi, por isso que eu quero ressaltar, é focar naquilo que você acredita, na sua missão profissional e focar, porque assim, quando a gente foca no que a gente acredita, você acredita no comportamento, você acredita nessa parte mais profunda do ser humano como o real motivo de você Exato. estar aqui, as pessoas, elas se conectam com pessoas, né? Isso. Justamente esse nome nosso aqui, lá da conexão, né, tem muito a ver com isso, o IPGS Conecta, mas as pessoas se conectam com pessoas. As pessoas que acreditam no que tu faz, elas vão chegar até o teu consultório, até o teu trabalho. Quem não acredita, vai para o outro profissional e não tem problema isso acontecer. O que a gente precisa é dar aquela respirada e entender que vai ter a área da esportiva, vai ter a área da estética, todo mundo tem esse mercado e é necessário esse mercado, né? Eu estava conversando com o professor Rafael, coordenador do curso também, a gente estava comentando sobre essa parte da esportiva, que é um outro universo, né? Um universo totalmente diferente que é necessário. O atleta, né, tem a parte do comportamento que a gente, entrando nessa questão, é essencial e que tem algumas falhas, mas aquela prescrição, aquela questão mais fechada, em alguns momentos é necessária Com para o atleta. certeza. Então, a gente, quando falamos aqui de comportamento alimentar, para você que está ouvindo ainda talvez não conhece tão, né, de forma aprofundada essa área, é para entender que não é 880, assim como você muito bem falou. Vai ter os momentos no consultório, por isso que, né, tem o teu conhecimento da parte lá do PPG, do Programa de Pós-Graduação na Cardiologia, que vai ter o conhecimento técnico para ajudar o paciente
de forma bioquímica, fisiológica também. A Exatamente. gente não vai ter uma conversa somente com o paciente, né? A gente está ali para ajudar ele como um todo, então foi muito importante você ter falado desse misto, assim. Eu acredito muito que todo o profissional que trabalha com nutrição, enfim, de uma maneira direta ou indireta, vai lidar com comportamento. Uhum, Então, entender um pouco sobre comportamento alimentar é fundamental e faz toda a diferença na sua área de atuação. E como mesmo tu disseste, nós não somos caixinhas fechadas, vamos aprender com uhum, todos. E o nutricionista, cabe ao nutricionista ter o conhecimento de toda a interação do alimento com o nosso corpo, né, com o uhum, indivíduo. É óbvio que dentro de comportamento alimentar, por mais que eu não faça uma prescrição enrijecida, nós vamos fazer sugestões alimentares, vamos falar de alimentação, vamos respeitar as necessidades do indivíduo, olhar para as doenças de base. Tudo isso é importante pautar dentro do uhum, espaço terapêutico, dentro do consultório, dentro do teu atendimento. uhum. Perfeito. Assim como você falou da sua atuação, eu gostaria de deixar esse espaço aberto também, Gabi, para divulgar teu trabalho. Aonde as pessoas podem seguir o teu trabalho, aonde você está atendendo hoje, como é que funciona. Fica bem à Então, vontade. eu sou uma nutricionista que começou na pandemia. Não Uhum, tinha recursos e estrutura para ter um consultório, e a partir do momento que a CRN autorizou consultas online, enfim, foi aí que eu comecei a trabalhar. Então, hoje eu atendo online, através de salas de reunião, enfim, atendo pessoas do Brasil, de todo o Brasil, fora do Brasil. Minha porta de entrada, sem sombra de dúvidas, é o Instagram. Então, eu já atendi portugueses, angolanas que falam português e vieram através do Instagram, te conheci através do Instagram, isso foi muito legal mesmo. É meu cartão de visitas, uhum, então Gabi Rocha Nutri, quem quiser conhecer o meu trabalho tá lá. Eu falo, Gabi, tu não fala de alimento dentro do teu perfil. Eu falo muito mais do que de alimento. E quando eu tô falando sobre comportamento, eu tô falando de alimento. Eu sempre falo isso para o paciente. Ah, hoje a gente ficou 1 hora ou 40 minutos falando sobre o meu serviço, ou a minha relação com o meu marido, ou com o meu filho, enfim. Eu disse, nós estávamos falando de alimento, sempre de alimento. Porque a partir do momento em que eu não tenho isso esclarecido, não tenho isso bem entendido, eu vou buscar conforto, ou vou buscar um refúgio na alimentação, se eu não tenho essa relação, né? Tenho essa relação distorcida com o alimento. Então uhum. acaba que não falo de alimento, mas falo de alimento também. Ah, claro, e também você tem esse lado da formação em psicanálise que te permite utilizar ferramentas, né? Só para deixar claro para quem está ouvindo, não é que ela ocupou o lugar do psicólogo, De né, maneira Gabi? nenhuma, de maneira nenhuma, eu respeito muito, inclusive é uma atuação interdisciplinar, né? Eu sempre deixo muito claro, eu sou um nutricionista que Uhum, olha para a nutrição com viés da psicologia, mas perfeito. tudo que cabe aprofundar e tratar e desenvolver a psique é com psicólogos, psiquiatras, fono, educador físico, eu não passo atividade física, então eu tenho muito claro, eu acredito que todos nós, como profissionais, e da área da saúde que seja, né, em qualquer área, deve entender até aqui eu posso ir, mais do que isso eu não posso. Educador físico não pode passar a Uhum, dieta, né? Psicóloga não pode passar dieta, não pode passar orientações nutricionais. E eu também não posso tratar um trauma ou alguma coisa do tipo. O que eu posso te ajudar é até aqui, mas uhum. do que isso, vamos buscar ajuda, né? Vamos buscar unir forças para transformar a vida dessa pessoa. Perfeito. Então, para quem quiser conhecer mais o trabalho da Gabi, é Gabi Rocha Nutri. É Gabi Isso? Rocha Nutri, isso Ah, mesmo. perfeito. Então, realmente é um Instagram que inspira e Uhum. vai muito mais da alimentação, assim como é tuas consultas, como são Isso, tuas consultas, né? Então, vai isso muito mais mesmo. da alimentação. Gabi, te agradeço de todo o coração por ter aberto uma parte da tua vida aqui que é muito importante, né? Até teve esse momento aqui. Hoje eu acredito que tu lide de uma forma melhor com Com isso, certeza. né? Então eu quero agradecer por tu ter aberto isso, porque essa mensagem com certeza tocou alguém. E se a gente conseguiu tocar uma Uma pessoa, pessoa, já é um momento especial. Então, muito obrigada pela tua participação aqui
Espero que realmente as pessoas tenham se conectado com a gente aqui, Gabi. Muito obrigada. Eu quero agradecer e eu acho que deixar um último recado, assim, para você, profissional da área da saúde, né? Nutricionista ou de qualquer outra área. Não desista. Acredite em você, acredite no seu potencial, acredita na tua história, para que você possa transformar a vida das pessoas, transformar a sua vida, viver com propósito. O PGS tem isso, né? O brilho no olho, qual é o propósito, e eu acredito muito nisso. Qual é o teu propósito? O que faz o teu olho brilhar? Vai lá e agarra isso com toda a tua força, e por mais que aconteçam coisas no teu caminho, não desista. Ai, ótimo, Obrigada. excelente finalização. Agora eu não vou precisar nem falar mais. Obrigada a você que estava aqui acompanhando esse nosso momento de bate-papo. Se inscreva também lá no nosso Instagram, @IPGSOficial, e acompanhe os conteúdos por lá. Tem algumas falas da Gabi também lá no nosso Instagram. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e também compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você gosta, com os amigos, para tentar passar essa mensagem super importante de hoje. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.